em definição, né, como que a gente chama a doença. Porque a gente pode encontrar em livro falando mucocele salivar ou cialocele. E aí, na verdade, o recado que eu quero dar aqui é que antes da gente pensar em qual certo, a gente tem que entender, né, o que é uma mucocele. Bom, vamos ver no dicionário, né? A mucocele é uma tumefação constituída por um quisto cheio de muco. Então é uma definição muito simples, né? Ou seja, é um aumento de volume constituído por um cisto, né? Quisto, cisto é a mesma coisa, cheio de um conteúdo mucoide. Tá? Essa definição ela está errada? Não, não está errada. Tá? Então a gente pode utilizar. E uma cialocele? Bom, a cialocele, de acordo com esse autor, é o acúmulo de extravasamento salivar numa cavidade subcutânea, ocorrendo principalmente após um episódio traumático ou infeccioso no parênquima da glândula, lesão no ducto parotídeo, estenose ductal. Enfim, a cialocele a gente está sendo um pouco mais específico, né? Está falando diretamente da saliva, né? Na verdade, do extravasamento de saliva. Agora, eu posso ter uma mucocele sem extravasamento de saliva? Posso, tá? Então, a definição ela é muito variável, mas nenhum dos dois termos eles estão errados. Eles podem ser utilizados, tá? Né? De acordo aí, é lógico, com para que ocorra justamente o fluxo. Né? E quando a gente tem esse extravasamento de saliva, esse extravasamento, essa saliva na região adjacente vai provocar uma reação local e desencadear um processo inflamatório. Esse processo inflamatório ele pode gerar dor, né, até pontos hemorrágicos, perda de função tecidual, né, e o tecido de granulação. Não é comum esses pacientes chegarem para a clínica com dor, geralmente é indolor, né, geralmente não tem perda de função, mas é sempre algo importante para a gente entender, porque pode ser um paciente mais grave e a gente tem que entender da onde, né, que esse paciente se tornou mais grave. Então, como é que ele se manifesta, né? Quais são as manifestações clínicas desses pacientes? Então, primeiro, né, o que é mais simples mesmo, que é justamente esse aumento de volume, né, em região submandibular, que é o mais clássico, né, que é o que o tutor vai referir para você em primeiro lugar. Né? Então, aqui algumas imagens para vocês verem. Então, teremos, né, o aumento de volume em região cervical mandibular. Geralmente são pacientes assintomáticos, podem ter dificuldade para se alimentar, né, por conta de compressão mesmo. O sangramento oral, como eu até comentei com vocês anteriormente, então, o cuidado ele tem que ser diferente, né, o risco de ruptura, né, as neoplasias salivares, que são raras, mas podem acontecer, abscessos em topografia, né, em região cervical, linfonodos císticos neoplásicos, cistos tonsilares e cistos tireoglossos. Então vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Né? Então aqui a bactériazinha contaminando a região da mucocele, né, gerando uma cialoadenite. Aqui alguns dados sobre neoplasias salivares, né, que são, como eu falei com vocês, raras. Né? As glândulas mais acometidas são a glândula sublingual e quando a gente não define a localização, ou seja, ela está na topografia entre a mandibular, a parótida e a sublingual. Aqui coloquei mais como curiosidade, né, algumas raças de gatos predispostas, né, pelo menos encontradas nesse trabalho. O American Shorthair, Domestic Shorthair e o famoso vira-lata, né, o SRD, aqui entra como as raças que mais apresentaram, né, o diagnóstico de mucocele salivar. Né, aqui algumas raças de cães, né, o Poodle não aparece nessa tabela, apesar da gente saber da importância epidemiológica nesse caso, né, mas nós temos aqui o Labrador, né, com uma quantidade mais importante, e os cães sem raça definida. As neoplasias salivares, elas acontecem em animais mais idosos, né, como geralmente as doenças oncológicas. É um paciente que vai apresentar litose,
perda de peso progressiva.